Olá, bem-vindos aos Momentos Doces e Salgados. Eu sou a Célia e para esta época natalícia trago-vos aqui uma receita de bolachas de manteiga recheadas. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Os ingredientes necessários para esta receita são 450 gramas de farinha de trigo sem fermento tipo 55, 250 gramas de manteiga amolecida ou à temperatura ambiente, uma colher de café de gengibre em pó, uma colher de café de canela em pó, 150 gramas de açúcar, um ovo inteiro, raspa de uma laranja e para rechear tenho aqui este creme de avelã de barrar e doce de morango. Numa taça mais larga vamos adicionar a manteiga. Eu estou a usar a minha à temperatura ambiente, mas podem amolecer no micro-ondas. Adicionamos o açúcar e vamos bater muito bem até a nossa manteiga ficar bem macia. Aqui está a manteiga bem batida, já parece assim um buttercream. O açúcar, como eu estou a usar açúcar branco normal, este açúcar pode ficar assim um pouquinho granulado, mas não se preocupem, porque depois quando vai ao forno, este granulado vai desaparecer. Também nesta receita podem, em vez de usar o açúcar branco, podem usar açúcar em pó, que vai tornar as vossas bolachas mais macias e suaves. Neste caso, eu quero as minhas mais crocantes. O açúcar granulado faz as bolachas mais crocantes. Então deixamos assim, agora vamos continuar com a receita adicionando o ovo inteiro, os aromáticos, neste caso as especiarias como a canela, o gengibre e a raspa da laranja. Vamos bater de novo. Vamos assim, com a ajuda da espátula, colocar o creme das laterais mais para o centro. Continuamos a bater de novo. Agora sim, vamos adicionando a farinha aos poucos. Nesta fase vou retirar a minha batedeira e vou agora envolver a restante farinha com uma colher de pau. Vai parecer que é muita farinha, mas não. A massa ainda está bem úmida, ainda vai absorver toda esta farinha. Se quiserem usar a mão também o podem fazer. Eu agora por enquanto ainda vou fazendo com a colher. Agora sim, vou retirar a colher e vou finalizar com a mão. Já começa a ficar uma massinha mais dura, uma massa assim também mais moldável. Como podem ver, está assim uma massinha bem macia, já não se sente o granulado do açúcar. Nesta fase também podemos retirar aqui para a tábua, para terminarmos de amassar. E podemos usar as duas mãos. Esta massa está a ficar maravilhosa, está mesmo macia, está fácil de trabalhar, está com um cheirinho, como podem ver ela está-se a descolar assim da tábua, está assim uma massinha, mesmo bem amassadinha. Podemos colocar assim alguma para dentro, para ficarem todos os ingredientes bem envolvidos. Agora vamos formar uma bolinha, colocamos numa taça e vamos levar ao nosso frigorífico por mais ou menos 10 minutos. Aqui está a minha massa, eu deixei mais ou menos 15 minutos, podem deixar de 10 a 15 minutos no vosso frigorífico. Vai ficar assim com uma consistência mais durinha para agora moldar. Eu vou cortar a minha a meio, assim, vou fazer só metade de cada vez. Voltamos outra vez a amassar, polvilhamos um pouco a nossa pancada com farinha e agora vamos estender. Estendemos assim com a ajuda do rolo. Vou iniciando cortando as minhas bolachas normais. Colocamos num tabuleiro com papel vegetal
Entretanto, também já liguei o meu forno a pré-aquecer a 180 graus com as duas resistências ligadas. Como podem ver, ficam assim muito bonitas. Mas aí está, vocês usam um cortador à vossa escolha. Há imensas formas. Agora com o tema natalício. Como podem ver, as minhas estão assim, com esta espessura. Vou começar agora a moldar as com o desenho de Natal. Vamos pressionar bem, porque estas acabam por ter o desenho. Podemos agora retirar o desenhinho para fora. E como o nosso dedo não cabe ali dentro, podemos assim ajudar com a pontinha de um garfo para retirar o molde da bolacha. Aqui está. Esta é com um bonequinho de neve. Vamos agora fazer também 20, que é para depois juntar com estas normais. Vai sair assim estrelinhas e bonecos de neve bem pequeninos. Esta tem uma estrelinha de Natal. Aqui estão todas as minhas bolachinhas já moldadas. Estas são as primeiras, porque agora ainda me restou bastante massa. E então aqui já tenho 40 bolachas moldadas, 20 normais e 20 com os temas de Natal. Neste caso vou levar agora ao forno durante mais ou menos 10 a 12 minutos a cozer. Aqui com a restante massa, tanto o que sobrou dos cortes, dos desenhos e a restante massa, vamos envolver outra vez de novo e vamos passar outra vez o rolo. Podemos polvilhar só com mais um pouquinho de farinha, não muita, e vamos passar o rolo de novo. Vamos de novo cortar. Se quiserem as fazer também assim só simples, também ficam muito boas. Mas hoje vou fazê-las mais golosas, então recheadas com doce de morango e creme de barrar de avelã e chocolate. E depois vou aproveitar, como é assim uma quantidade bem generosa, vou aproveitar para fazer alguns saquinhos para oferecer. Estas bolachas ficam muito bem e são muito boas para a gente oferecer, assim, a quem a gente mais gosta. É sempre um miminho. Eu já tenho aqui mais 17 moldadas, mas vamos agora, de novo, amassar a restante massa. Isto aproveita-se tudo. Podemos aproveitar esta massa e juntar à que tínhamos guardado anteriormente. Vou agora amassá-la assim um pouquinho, para ser mais fácil depois de passar o rolo. Estas podemos reservar num tabuleiro. O processo é sempre o mesmo, até terminarmos toda a massa. Também nesta massa também podem usar outros tipos de formas, outro tipo de molde. Aqui temos variadíssimos. Estas são maiores, acaba por ser uma bolachinha maior e está muito à venda. Estas, por exemplo, também são muito bonitas, que é a bengala. Aqui temos a estrelinha. Há variadíssimas formas. Estas aqui dá para fazer umas bolachinhas normais, simples. Agora é claro que se fizerem como eu estou a fazer, vão ter que sempre usar 2 moldes, porque para rechear vai ter que ter sempre o desenho, que é para depois colocarmos em cima. Vamos então agora terminar esta massa moldando ao vosso gosto. Fazer bolachinhas é uma atividade ótima para fazerem com as vossas crianças. Eles gostam sempre de participar neste tipo de atividade. E assim também escolhem os moldes ao gosto deles. Eu já tenho ali 17 moldadas, vou fazer mais 17 para completar as que eu já tenho ali no tabuleiro. Vou usando sempre moldes diferentes. Temos que fazer sempre par. Com estas forminhas é tão fácil. Aqui só nestas que têm o desenho é sempre um pouquinho mais difícil de retirar, mas usamos assim a ajuda de uma colher. Pressionamos só assim mais na pontinha nas laterais da forma, para não a partir. E repetimos o processo até terminarmos toda a nossa massa. Aqui estão as minhas bolachinhas, como podem ver, elas já começam a ficar douradinhas por baixo. Elas estão assim ainda com uma cor clarinha, mas estão cozidas, que elas depois, no final, elas vão endurecer mais um pouco. Eu vou retirá-las agora para uma grelha, que elas assim arrefecem muito mais rápido. Voltamos a colocar aqui as nossas bolachinhas no mesmo tabuleiro
Eu, como tirei as outras para a grelha, agora vou usar o mesmo tabuleiro e o mesmo papel vegetal. Desta forma também economizamos e podemos cozê-las sempre no mesmo papel. Eu tenho umas mais fininhas, outras mais grossas, mas isto depois com o creme ou com o recheio vão ficar ótimas. Aqui está mais uma fornada prontinha a levar ao forno. Eu estou a deixar as minhas ficar mais ou menos 11 minutos, entre os 10 e os 12. Vocês também verifiquem sempre para também não queimarem demasiado. Aqui as nossas bolachas arrefecem muito rápido na grelha. Então, quando elas já tiverem arrefecido por completo, vamos polvilhar só as que têm os desenhos natalícios. Já com as nossas partes de cima já bem polvilhadas, vamos agora começar a montar as nossas bolachas. Para rechear, então, tenho aqui o doce de morango e o creme de barrar de chocolate e avelã. Vamos pegar na parte de baixo da bolacha, a bolacha que é completa, colocamos um pouquinho de chocolate no centro. Não colocam muito nas bordas, porque agora vamos pressionar com a bolacha de cima. E ela vai ficar recheada. Colocamos num prato. Eu vou fazer algumas agora com o chocolate. Aqui está. Assim com uma espátulazinha pequenina, é muito simples de colocar. E ficam tão fofinhas estas bolachas. Aqui está, já recheei estas com chocolate. Agora vou rechear aqui mais algumas com doce de morango. O processo vai ser o mesmo, colocamos só um pouquinho aqui mais no centro. Aqui estão todas as minhas bolachas, como podem ver é uma quantidade bem generosa esta receita. Eu aqui tenho estas que fiz com o doce e estas com o chocolate. Estas aqui foi as que eu deixei apenas mais um minutinho, já ficaram assim com uma cor mais escura. É como eu digo, deixem apenas 10 a 11 minutos, que às vezes parece que ainda não estão cozidas, mas elas já estão perfeitas. Assim também, pronto, acabam por ficar mais crocantes e um bocadinho mais queimadas, mas também estão bonitas. Esta receita, como podem ver, também não é assim tão difícil fazer e é ótima para fazerem com as vossas crianças e para oferecerem a um amigo em especial ou até a um familiar que vocês gostem de oferecer assim só um miminho. Estas bolachas ficam maravilhosas, não as deixem de experimentar. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita, subscrevam o nosso canal, partilhem esta receita com os vossos amigos e familiares, deixem um like, beijinhos, até à próxima e um Feliz Natal a todos!